Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje é a terceira rodada do Campeonato Brasileiro e aí tem bastante coisa pra gente falar, mas pra mim essa foi uma rodada que marcou algo bem legal de debater, que envolve posse de bola. Muita gente debate sobre a questão da posse, se falta trabalhar mais a bola no Brasil e tudo mais. E muitas vezes esse debate acho que acaba antes mesmo de entrar na diversidade que é necessária para você transformar a posse de bola em alguma coisa. O número por si só não vai mostrar muita coisa, o número de passes também não necessariamente representa se o time vai ter jogado melhor ou pior. A questão é quais são esses mecanismos, de que forma você vai tentar se impor a partir da bola. Que a bola é um elemento fundamental, uma ferramenta para você ter o domínio do jogo ou o controle do jogo, isso me parece algo natural, embora você também possa controlar o jogo sem a bola, vai das estratégias. Agora, a gente cobra um futebol bem jogado e geralmente o futebol bem jogado passa por você saber o que fazer quando tem a bola, independentemente do tempo que você vai ficar com ela. E essa foi uma rodada bastante legal do ponto de vista das equipes que quiseram ou precisaram ou trabalharam a bola de formas diferentes. É claro que o grande jogo da rodada foi o maluco 5-4 do Fluminense contra o Grêmio, e ali estavam dois times que têm essa característica, de formas bem diferentes, mas que são dois times que gostam de trabalhar a bola, então já existia uma expectativa por esse jogo. Se a gente for falar dele, não dá para fazer exatamente uma análise do jogo como um todo, primeiro porque foram vários jogos em um só, segundo porque foi um jogo muito mais marcado pela emoção, pelo drama, do que exatamente por componentes táticos ou técnicos, embora, claro, dentro de cada recorte seja possível pegar partes bem legais do jogo. Foi um jogão pelo drama e tudo mais. Agora, não tem um roteiro muito lógico para a gente querer ir a partir de uma análise ou de uma análise tática. Então, tem momentos em que, obviamente, o futebol é muito mais imprevisível, aleatório e sensacional, justamente porque foge da lógica. Então, não daria muito para querer fazer uma análise tão racional do que foi a partida, completamente louca. Mas, tentando extrair alguns pontos, né? Primeiro, vamos começar rapidamente falando sobre o Grêmio, porque eu depois vou focar um pouco mais no lado dos problemas e das alternativas do Fluminense. Mas no lado do Grêmio, muito interessante ver a diferença na construção dos primeiros gols, porque o Grêmio tinha a sensação, estava atropelando o Fluminense, trabalhando muito bem a bola, muitas vezes recuperando a bola já numa faixa mais avançada do campo, e aí quebrando a marcação do Fluminense de várias formas. O primeiro gol é bem legal nesse sentido, porque é o momento em que o Grêmio consegue arrastar o Gilberto para fora de posição, o que abre a possibilidade para um passe mais vertical, mais agudo, para a diagonal na ponta esquerda. E é exatamente esse tipo de passe que acaba quebrando uma marcação. O time ter a bola por ter a bola não necessariamente vai te levar a algum lugar, mas se você conseguir acelerar no momento certo, obviamente com qualidade, isso vai fazer diferença. O primeiro gol é legal nesse aspecto. Os outros dois já são gols. Um deles numa triangulação que abre o jogo pela direita para o cruzamento gerar o gol, e o terceiro mais bonito, pela tabela, pelas triangulações no centro do campo, pela paciência para recomeçar a girar de um lado para o outro. Jean-Pierre fez uma partida muito boa no primeiro tempo. O Grêmio mostrou um futebol de um altíssimo nível e parecia ter o jogo nas mãos. Aí entra o lado psicológico também, que é como reagir a um baque, como reagir a um jogo em que de repente foge completamente do roteiro e por um erro do Júlio César você coloca o adversário na partida quando ele parecia morto, quando parecia que seria uma goleada. Então, vai muito mais para o lado psicológico. Mas indo para o lado técnico e tático no Fluminense, aí eu acho que tem alguns pontos bem importantes. Muito se fala sobre a forma com que o Fluminense sai jogando. E de fato é um time que tenta elaborar a saída de bola desde a defesa. Aí tem um mérito até por fugir do lugar comum dentro do futebol brasileiro muitas vezes. Mas tem alguns obstáculos. E o grande desafio do Fluminense tem sido progredir com a bola. Porque você sai jogando curto, é interessante, pode te dar o controle de uma saída consciente, mas ela precisa te levar a algum lugar. E o Fluminense tem tido muita dificuldade nesse segundo estágio. O que fazer a partir do momento em que a bola fica entre os zagueiros, eventualmente com um dos laterais ou com o primeiro volante, o Ayrton no primeiro tempo dessa vez, ou o goleiro. O Fluminense tenta trocar passes, mas não necessariamente arrisca nos passes. Aí tem uma certa confusão, porque muito se fala sobre ter a coragem de sair jogando, mas é a coragem para trocar passes no campo de defesa. Aí tem um segundo nível que é o passe mais arriscado. E não estou falando do passe
final, do passe para o gol, do lançamento, não. Estou falando do passe que vai quebrar a linha da marcação, porque o Fluminense acaba acumulando jogadores no campo de defesa e como o adversário só precisa, só entre aspas, cercar essas opções de passe, o Fluminense não corre tantos riscos na tentativa de um passe mais agudo. Esse passe que precisa ter qualidade, e aí obviamente é um dos motivos. Você precisa ter algumas coisas para a posse de bola render, né? Primeiro, a qualidade técnica. Segundo, a distribuição em campo, a organização é fundamental. Terceiro, o controle de bola. O primeiro toque é fundamental para você não perder segundos preciosos. E por último, a mobilidade, para você abrir os espaços, dominar uma bola rápido ou tocar de primeira e a partir daí conseguir criar esse efeito dominó na marcação do adversário. Ele subiu para marcar e fechar um lado, você vai e consegue abrir com 2 passes seguidos rápidos. Ritmo. Ritmo é a palavra que muitas vezes tem faltado ao Fluminense. E tem algum aspecto tático e técnico aí, né? Tático porque tem jogadores que acabam tendo essa responsabilidade, esse comportamento nesse setor do campo, que não são exatamente dessas características, o que esbarra no lado técnico. Então muitas vezes essa troca de passes fica lenta e não progride no momento em que a bola chega ao Ayrton e ele domina, no momento em que a bola chega ao Bruno Silva e ele não tem a agilidade para um giro de corpo, ganhar tempo. E esses são alguns dos problemas do Fluminense, porque se você troca esses passes e o adversário vai te cercando, o Fluminense geralmente puxa mais jogadores para ajudarem. Então você quer ganhar mais opção de passe. E você vai agrupando o time no campo de defesa. E ao colocar todo mundo no campo de defesa, você se torna previsível. Porque você basicamente está desafiando o adversário a eu vou colocar mais gente aqui, então você que suba com mais gente. Só que se você não tem uma ameaça em profundidade, o que seria isso? Ter um jogador pronto para receber um passe mais agudo, mais na frente, para tentar romper a última linha de marcação do adversário, para tentar eventualmente sair da cara do gol, você está chamando o adversário para subir a marcação e para, consequentemente, ganhar essa bola de alguma forma. Seja com um erro de passe, que pode gerar uma recuperação perigosa perto da área, ou se livrando da bola, porque você já não tem mais um alvo para lançar essa bola, para uma saída diferente. Então é importante você ter essa variação pela alternativa. E o Fluminense teve momentos, e a gente vai ver até uma sequência de passes aí, que para mim mostra bem isso. O Fluminense chegou a ter momentos em que surgiu a janela para um passe para deixar o time mais próximo da área adversária. Você já está com a bola no campo de ataque, troca passes e pode encontrar um passe nas costas dos volantes, porque obviamente não vai ser 100% do tempo que o adversário, mesmo marcando bem, vai conseguir limitar essas pequenas janelas para você achar o passe. Só que aí vem a confiança. Você tem obstáculos técnicos e às vezes psicológicos. Se a confiança não está alta, você vai correr menos riscos. E ao correr menos riscos, você perde a oportunidade, atrasa o jogo. E um desses exemplos, a posse de bola que poderia ter gerado um passe para romper a linha dos volantes e colocar o Fluminense mais perto do gol, vira uma sequência de passes para trás que faz com que o Fluminense seja pressionado até perder a bola já no campo de defesa, com o Grêmio subindo essa marcação. E aí você tem muitos desafios, né? Primeiro, acho louvável não quebrar essa filosofia. Isso são princípios de jogo. O Fernando Diniz tem os dele e acho que ele está certíssimo em manter a convicção neles. Só que é necessário tentar fazer adaptações para que ele seja bem executado, e executado do ponto de vista técnico e tático. O segundo tempo traz algumas diferenças interessantes para o Fluminense, principalmente porque a partir da substituição, com a entrada do Daniel na vaga do Ayrton, o Alan passa a fazer esse papel do primeiro volante. E aí já surgiu uma outra qualidade do passe para tentar acelerar essa saída de bola. O Fluminense tem alguns jogadores com esse perfil, né? O Alan é um deles, o Caio Henrique tem qualidade para fazer a saída, tá jogando como lateral esquerdo que muitas vezes centraliza para dar essa opção de saída de bola, e no segundo tempo, com a entrada do Daniel, o Fluminense passa a ter 2 estágios diferentes na saída. Então, o primeiro passe já era um pouco mais de qualidade, conseguindo acelerar e dar ritmo, e o segundo passe muitas vezes encontrando o Daniel por esse lado esquerdo, o lado que concentrava Daniel, Caio e em alguns momentos o Alan também, o Fluminense conseguia um passe seguinte também para frente, também quebrando marcação. Então tem até uma sequência de jogadas que mostra isso no início da segunda etapa, que é um momento em que o Fluminense consegue aliar essas coisas. Um primeiro passe que dá ritmo, fazendo o time progredir, um segundo passe que já é mais perigoso, porque você já tem gente no campo de ataque para atacar
o espaço para tentar virar essa ameaça também. São desafios que o Fluminense vai ter. Para mim, essa diferença nos passes entre o primeiro e o segundo tempo, entre a característica das peças, ajuda a explicar a mudança de comportamento, a mudança para um time mais perigoso. É claro que o placar em si não vai ser explicado exatamente por isso. Aí daria para falar sobre as dificuldades do Grêmio na bola parada defensiva, sobre inúmeros acontecimentos dentro da partida. Mas para isso acontecer, até voltando à questão da posse de bola do Fluminense, é fundamental que o time evite ser pressionado ou acuado tão próximo da própria área. No segundo tempo, o Fluminense conseguiu ter mais vezes a bola no círculo central do campo, também por conta de um outro lado, que é a marcação. Você vai ter a bola em situações, em posições do campo mais favoráveis se você pressiona melhor, se você marca melhor. E o Fluminense conseguiu fazer isso. Então, a partir do momento em que recuperou a bola mais vezes no centro do campo, já não se viu tantas vezes acuado no campo de defesa a ponto de entregar a bola de presente para o adversário. Já conseguiu iniciar essa posse de bola numa faixa mais avançada. Eu acho que são alguns pontos legais, porque a crítica ao modelo do Fernando Diniz, ela muitas vezes é só de acordo com deu certo, deu errado, o resultado foi favorável ou não foi. Mas é possível enxergar problemas e alternativas na execução sem condenar o modelo. Aí é questão de aperfeiçoar. E sabendo que as limitações técnicas, as limitações de elenco, serão obstáculos, não tem como não ser. Mas é possível executar isso melhor. Inclusive, é importante que exista essa reflexão sobre as características das peças que vão ocupar cada faixa do campo para que essa bola consiga fluir com mais naturalidade. Saindo desse jogo, tem mais dois para a gente falar que são bem legais também na questão de busca por alternativas, por soluções com a posse da bola. Começar pelo Cruzeiro. O Cruzeiro, muitas vezes o Mano também convive com o rótulo do técnico defensivo e tudo mais, e não é só isso, né? É um técnico capaz, já mostrou isso várias vezes, de montar sistemas defensivos sólidos, capaz de jogar no contra-ataque, forte nas transições, mas o Cruzeiro no ano passado já era um time que tentava jogar com a bola e tentava se impor com posse de bola. No Campeonato Brasileiro até teve períodos em que jogou muito bem e os resultados nem sempre apareceram, até por uma dificuldade de finalização. Mas olhando para a partida específica nessa rodada, contra o Goiás, o Cruzeiro testou um mecanismo diferente. Então, desde o primeiro minuto, estava nítido que o posicionamento seria um pouco diferente. Por quê? Porque o Orejuela estava, nos primeiros 15 minutos do primeiro tempo, inclusive, marcando no campo de ataque como um meia pelo lado direito. E o Orejuela é o lateral direito do time, ou seria, e na verdade o funcionamento foi um pouco diferente. E eu passei uma parte do jogo tentando me perguntar qual seria o objetivo dessa mudança. Acho que o segundo tempo ajuda a explicar a partir do momento em que a gente vê alguns minutos de Thiago Neves e Rodriguinho juntos. Porque existe essa dúvida, como encaixar os dois no campo se os dois optam por jogar ou funcionam melhor na faixa central, como meia central atrás do atacante. E o Cruzeiro, com esse mecanismo, conseguiu ter dois meias centrais atrás do atacante. Só que aí você precisa fazer algumas compensações, e como toda estratégia, vai te trazer lados positivos e negativos, benefícios e riscos. O Cruzeiro teve, no Orejuela, alguém responsável por ocupar todo o corredor direito. Então era um motorzinho pela direita para receber, até incomodar a marcação do Goiás, que provavelmente não esperava esse tipo de comportamento. Então, tinha pelo lado esquerdo o Pedro Rocha, tinha o Robinho partindo da direita para dentro para armar, como ele já faz naturalmente, só que o Orejuela estava muito mais espetado como esse meia pelo lado direito. Então Robinho e Rodriguinho trabalhavam por dentro, e isso estourava onde? No Dedé e no Henrique. O Henrique precisou fazer essa cobertura no início do jogo, em vários momentos ele era basicamente o lateral direito do Cruzeiro, mas sem deixar de armar o jogo por dentro, já que é um volante de bom passe, de boa distribuição. Em alguns momentos até se projetou também ainda no primeiro tempo, até para aproveitar que o Orejuela já estava abrindo a marcação do Goiás por se posicionar, por se comportar quase como um ponta. Só que nos momentos sem bola, esse estilo de jogo pode funcionar muito bem projetando o Thiago Neves fazendo essa função. Ele entrou na vaga do Robinho e justamente foi esse meia central à direita do Rodriguinho, se a gente for trabalhar dessa forma. Então você passa a ter dois volantes, dois meias centrais, um ponta e um lateral que se comporta como ponta. Então isso obviamente vai te trazer um certo buraco para as transições defensivas. O Orejuela tem muito pulmão para ir e voltar, mas muitas vezes foi o lado que o Goiás explorou para tentar com o Michael encaixar contra-ataques. Tanto que o primeiro tempo inteiro a busca do Goiás era por aceleração naquela faixa de campo, para tentar aproveitar
dois jogadores que precisavam ocupar uma faixa de campo muito grande, né? E eu nem tô contando o Orejuela como um deles. O Henrique compensando esse movimento e o Dedé, que muitas vezes precisou sair para fazer essa marcação pelo lado direito. Então acaba obrigando o Dedé a cobrir uma faixa de campo muito maior, o que tira o principal zagueiro do Cruzeiro da área ou da proteção à frente da área e faz com que ele faça coberturas pelo lado, o que ele tem condição de fazer também. Mas nem sempre isso vai ser possível. Em algumas situações de jogo, ele ficou exposto entre dois atacantes do Goiás, por exemplo, tendo que tomar a decisão: saio para fechar o lado ou protejo o centro, que teoricamente seria a primeira função dele numa linha com 4. Então é curioso porque eu acho legal ver os treinadores tentando buscar alternativas. E foi o que o Mano fez nessa partida. É verdade que os gols não saem exatamente dessa forma, a partir dessa construção ofensiva, mas é o princípio de um caminho que a gente provavelmente vai ver em outros momentos. Tanto que quando o Orejuela sai, entra o Jadson, né? Também nessa ideia de um jogador capaz de ocupar o lado direito com chegada à linha de fundo, sendo não exatamente um lateral, mas um meia pela direita. O Jadson é um volante que muitas vezes ocupa o lado direito e tem muita ida e volta. Então talvez por isso tenha sido escolhido para entrar na vaga do Orejuela. Mas é legal prestar atenção e ficar de olho nessa variação, nessa possível variação do Cruzeiro para as próximas semanas. E para fechar, o Santos, embora tenha sido um 0-0 com o CSA, também foi um jogo bem legal do ponto de vista tático para enxergar intenções com a bola. O CSA poderia ter vencido o jogo, é verdade, né? Por mais que o Jordi tenha sido um dos destaques, o goleiro do CSA, o Santos criou chances, o CSA também criou chances e teve oportunidade claríssima, driblando o Vanderlei, teve algumas. No primeiro tempo teve o Apodi se lançando também. Então foi um jogo legal porque, obviamente, obrigou o CSA a ter muita concentração e coordenação sem a bola, mas o Santos mais uma vez apresenta mudanças de escalação e de comportamentos em campo. 3 zagueiros, o que não é exatamente uma novidade com o Sampaoli, mas os alas por dentro. Então aí a gente está falando de um sistema com 3 zagueiros que geralmente tem alas que vão ter liberdade para os corredores, e no caso Vitor Ferraz e Jorge são jogadores que poderiam fazer isso, mas não foi essa a intenção. Então, Vitor Ferraz e Jorge atacavam por dentro, se comportavam como meio-campistas, com o Pituca à frente, e aí algumas trocas de posições foram muito frequentes. Vitor Ferraz e Jean Lucas, porque o Jean Lucas, no momento com bola, na hora desse ataque em que você tem as posições específicas para preencher, o Jean Lucas muitas vezes era quem abria o campo na ponta direita. Em alguns momentos trazendo para dentro para liberar a ultrapassagem do corredor para o Vitor Ferraz, que saía de dentro para fora. Então os dois trocavam, alternavam essa posição para tentar quebrar a marcação por ali. E no lado esquerdo, o Rodrigo era esse ponta, bem aberto, era o responsável por abrir o campo pelo lado esquerdo, sempre tentando trazer para dentro para ir buscar o desequilíbrio, tentar quebrar a marcação com um drible, com um passe longo em diagonal. É que esse passe não encaixou tanto, o Santos teve problema na definição das jogadas, no último passe, num drible para quebrar a marcação. E aí o Jorge alternava, ou chegava por dentro, ou também fazia o mesmo que o Vitor Ferraz, passando por fora e tentando abrir o campo. Essas dobradinhas pelos lados em que os alas não eram os mais abertos, eram os caras que atacavam por dentro. E o Cueva fazendo esse suporte ao Sacha, então ele era uma espécie de segundo atacante dentro dessa formação do Santos com a bola. No segundo tempo, até por necessidade, como o gol não saía, o Sampaoli ainda tenta algo diferente, né, que foi abrir mão de um dos zagueiros, sem mudar tanto o comportamento dos laterais. Então os dois continuaram trabalhando por dentro, Vitor Ferraz e Jorge. Na segunda etapa, já com a entrada do Jean Mota, o Pituca continuou à frente dos zagueiros, agora 2, mas com Jean Lucas e Pituca, Jean Lucas e Jean Mota, né, fazendo esses papéis dos meias que chegavam à frente e que tentavam encostar no ataque. Nessa altura, já com Soteldo sendo um dos responsáveis por abrir o campo também. Então você tinha o Rodrigo de um lado, Soteldo do outro. O Sampaoli tem explorado bastante isso nas últimas partidas, a questão dos pontas serem os responsáveis por abrir o campo. A gente muitas vezes vê, no momento com bola, os pontas centralizando, afunilando, e os laterais ocupando os corredores, sendo praticamente os pontas. Com o Sampaoli a gente tem visto um pouco diferente. Então os laterais trabalham por dentro, os pontas ficam bem abertos, tentando alargar a linha de defesa, ou seja, tentando fazer com que o lateral adversário seja atraído para sair de posição, e aí você tem gente para infiltrar, para tentar quebrar esse espaço. Apesar das ideias, apesar das intenções, o Santos até criou chances, poderia ter vencido, mas poderia ter perdido, como eu falei antes, mas acabou não conseguindo sair com o resultado. Mas no fundo, acho que no fim, o legal dessa terceira rodada, e até
acabou sendo o mote, o tema para o vídeo de hoje, é como é possível trabalhar com mecanismos e ideias completamente diferentes para você tentar transformar a posse de bola em vantagem, em situações de gol. E você sempre vai ter muitos desafios para isso. Porque é difícil, porque é muito complicado furar sistemas defensivos no futebol, quando a gente fala de alto nível. E é legal porque o Campeonato Brasileiro nem sempre tem essa diversidade. E nessas primeiras rodadas acho que apresentou pontos positivos nessa rodada, em que a gente já teve talvez jogos até num nível um pouco abaixo das duas primeiras, se a gente for fazer um saldo, foi possível ver essa diversidade. Daria até para citar outras equipes, né? O São Paulo tentou formações diferentes e funcionamentos diferentes. Botafogo e Fortaleza foi um jogo importante também nesse sentido de como trabalhar a bola, mas até para não ficar um vídeo tão grande assim, vou concentrar nesses três que eu citei, né? Fluminense e Grêmio, no comportamento do Cruzeiro e também no Santos buscando novos posicionamentos a cada jogo. Conto com os comentários de vocês, com as inscrições no canal também. Agradeço ao pessoal que tem se inscrito, que tem mandado sugestões também de vídeo por aqui ou pelo Twitter. Um abraço a todos, até a próxima.